Olá, turma, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Muito bem, espero que esteja tudo bem e vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje nós falaremos sobre um novo tópico que a gente vai começar a falar sobre a parte de relação planta-atmosfera. E vamos falar sobre clima, evapotranspiração e assuntos relacionados, certo? E para isso, nós vamos começar falando sobre aqueles equipamentos que a gente utiliza para capturar os elementos meteorológicos, que são as chamadas estações meteorológicas, certo? Então, é uma aula relativamente rápida, tá? Prevista aí para essa quarta semana de atividades, ok? E espero que vocês, caso tenham dúvidas, mandem ali via Moodle ou via nosso canal no WhatsApp para que a gente possa discutir melhor o assunto, ok? Mais para frente eu vou lançar a segunda atividade avaliativa referente a esse conteúdo, ok? Muito bem. Deixa eu esconder meu vídeo aqui para facilitar a visualização por vocês. Então está aí, né? Vamos falar hoje sobre as estações meteorológicas, ok? Muito bem. Bom, o que são estações meteorológicas? São equipamentos, né, que, como eu falei, que são utilizados para capturar, para coletar os dados meteorológicos, certo? E para que servem esses dados meteorológicos? Em todo o sistema de produção, na agricultura, eles são importantes, né, eles são necessários. Desde a estimativa de evapotranspiração, o cálculo da lâmina de irrigação, para se saber o melhor horário para se fazer irrigação ou pulverização, em função do vento, da umidade do ar, da temperatura, né? Para se quantificar a precipitação pluviométrica, a chuva, e ainda existem hoje modelos que, baseados em dados meteorológicos, fazem uma previsão da ocorrência de doenças, certo? Por exemplo, vamos pegar uma doença aqui, a ferrugem do cafeeiro, né? Já existem modelos que fazem a estimativa se essa doença ela vai acontecer ou não em função dos dados meteorológicos, certo? Então, nós sabemos que alta umidade relativa com a temperatura amena favorece a ferrugem. Outra doença do cafeeiro, a foma, por exemplo, já são temperaturas mais baixas, né? Uma doença do tomateiro, por exemplo, a pinta preta, já é uma temperatura mais morna, né? mais alta e alta umidade do ar. Então, cada doença que acomete as culturas, elas têm particularidades, né? Condições propícias à sua ocorrência, e a gente pode, a partir de alguns modelos já criados, utilizando dados meteorológicos, prever se essas doenças vão ocorrer. E por que isso é importante? Porque se eu tiver como monitorar e saber que uma determinada doença não tem possibilidade de ocorrer em determinado período, eu posso controlar melhor e limitar melhor o uso de agrotóxicos ou de produtos para o controle dessas doenças, certo? Então, a gente acaba tendo um sistema produtivo menos contaminado, reduzindo o custo da propriedade, com o gasto com esses insumos e trazendo mais segurança para o agricultor, para os trabalhadores, ok? Muito bem. Quais são os dados necessários, geralmente, nas fazendas? O que a gente diz que são dados mínimos é quando a gente trabalha com temperatura máxima e mínima e a chuva. Tá? Isso aí é o mínimo que a gente precisa, pelo menos em se tratando de irrigação, para a estimativa de evapotranspiração. Mas, se a gente quiser um modelo mais robusto, mais preciso, a gente tem que já trabalhar com dados que a gente chama de completos. Nesse caso, além da temperatura e da chuva, nós utilizaríamos ainda a umidade relativa do ar, a velocidade do vento e a radiação solar. Ok? E ainda, a gente pode chamar de elementos extra, que são aqueles que podem agregar uma informação a mais. Por exemplo, sensores de umidade foliar, né, das folhas das plantas, e também de umidade do solo. É claro que quanto mais dados eu tenho, mais precisão eu tenho na minha estimativa, certo? Então, por outro lado também,
quanto mais sensores, mais cara é a estação meteorológica, ok? Muito bem. Nessa imagem, vocês estão vendo aí um layout de uma estação meteorológica convencional, analógica. Eram aquelas estações mais antigas, em que todos os instrumentos, as suas leituras são feitas por um operador. Então, ela tem essa desvantagem da necessidade de um operador ir lá 3 vezes ao dia. Aqui no Brasil, os horários comuns, isso aí depende de instituto, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, por exemplo, ele estabelece às 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. Então tem que ter um funcionário que todo dia tem que ir lá nessa estação fazer a leitura, né? E se ele ficar doente? Aí tem que ter um substituto. E no Natal? Ele tem que ir também, no aniversário dele, no Carnaval, feriados. Ou seja, não pode falhar. Se ele não vai fazer a leitura, aquele dia fica sem os dados meteorológicos. E quando você não tem o preenchimento dessas lacunas, né, que ficam em aberto, isso aí vai prejudicar a qualidade da série de dados meteorológicos, ok? Muito bem. Nesse tipo de estação aí, quais são os principais elementos? A gente tem, vamos começar aqui pelo abrigo meteorológico, tá? Ele é essa casinha branca aqui, tá? Esse abrigo, ele é feito em madeira, pintado de branco, com venezianas, né, para ventilação, e no interior dele tem diversos equipamentos, que eu vou mostrar no próximo slide. A gente tem ali o anemômetro, que mede a velocidade do vento, que pode vir acompanhado ou não de um leme para a medição do ângulo de direcionamento do vento, a direção do vento, né? A gente tem o heliógrafo, que mede o número de horas de sol que ocorreu em um determinado dia. Então ele é composto aqui por uma bola de cristal, né, de vidro, e aqui embaixo é colocado uma fita de papel. E à medida que o sol incide nessa bola de vidro aqui, ela tem um efeito de lupa e converge o raio solar queimando aquela fita de papel. Então, através daquela fita de papel queimada, a gente tem a leitura de quantas horas o sol brilhou no dia. Quando o tempo está nublado, né, tampa o raio solar, quando ele bloqueia o raio solar, então aí esse papel ele não é queimado, ok? Tem também o piranômetro, que nesse caso mede a radiação solar. Então, olha a diferença. O heliógrafo, ele mede o brilho solar, quantas horas o sol brilhou. O piranômetro, ele mede a intensidade de radiação solar, ou seja, qual a energia solar que chegou aqui na superfície terrestre, ok? Temos também o pluviômetro, que mede a chuva, e tem também o pluviógrafo. Qual a diferença entre pluviômetro e pluviógrafo? O pluviômetro, ele mede quanto de chuva ocorreu em determinado intervalo, entre duas leituras. Por exemplo, eu fiz uma leitura ontem às 9 da manhã, certo? E fiz a próxima leitura hoje às 9 da manhã. Então, o que estiver armazenado de água aqui é o que choveu nesse intervalo de 24 horas, entre ontem às 9 da manhã e hoje às 9 da manhã. Se eu faço 3 leituras diárias nele, então eu tenho aquela chuva acumulada naquele intervalo entre as leituras, ok? E o pluviógrafo? Ele tem um dispositivo, como o nome diz, ele faz uma grafia, ele registra aqueles dados. Então ele tem um papelzinho ali com um mecanismo, tipo um relógio, né, que vai girando um tambor com papel e uma caneta vai registrando qual que é a chuva que ocorreu. A vantagem do pluviógrafo é que ele registra, além da quantidade de chuva, a hora em que ela ocorreu e em qual intensidade ela caiu, ok? Que é esse aparelhinho aqui. Esse que está aqui acima seria um medidor de neve, né? Snow gauge, que seria para medição de neve. Aqui no Brasil a gente não tem necessidade, porque aqui não é um país que costuma nevar. Esporadicamente no sul do país, na Serra Catarinense, Rio Grande do Sul, tem algumas cidades que pode nevar vez ou outra, mas não é comum, ok? Muito bem. Aqui nesse outro slide a gente está vendo os aparelhos que costumam estar presentes naquele abrigo meteorológico, né? Então tem aqui o barógrafo, que registra a pressão atmosférica, e aqui o barômetro, né, que mede a pressão atmosférica. Como eu falei lá para o pluviógrafo, observe esse tambor aqui com um papelzinho, uma fita de papel, e aqui uma caneta.
né? À medida que esse aparelho ele oscila para maior ou menor pressão atmosférica, essa canetinha vai registrando. E esse tambor aqui ele vai girando, né? Então eu tenho aqui as linhas das horas, cada linha dessa aqui é 1 hora, e aí eu sei em cada horário qual é o valor que ocorreu da pressão atmosférica. E o mesmo vale para a chuva. No caso do barômetro, ele não registra. Então vamos lembrar, barógrafo registra, barômetro somente mede. Ok? Da mesma forma, eu tenho aqui o higrógrafo e o psicrômetro. O psicrômetro mede umidade relativa do ar. E o higrógrafo mede e registra a umidade relativa do ar. Certo? Então, lembrando, sempre que termina com graf ou grafo, registra. Se termina em metro ou meter, no caso de do inglês, né, ele não registra, ele só mede. Ok? E aqui nós temos os termômetros de máxima e mínima. Ou seja, um termômetro que registra, que deixa registrado ali a temperatura máxima de um dia, né? Ele deixa ter um segmentozinho que fica posicionado ali, né, no valor máximo que ele atingiu. E aqui no termômetro de mínima, ele tem um dispositivozinho, um segmentozinho metálico que mostra e indica qual foi a temperatura mínima ocorrida naquele intervalo de tempo, geralmente um dia, ok? Aqui nesse outro slide nós vemos qual é o layout de uma estação automática. Observe que ela é bem diferente daquela anterior. Vamos ver novamente. Aqui, ó, essa aqui é uma convencional analógica, essa aqui é uma automática digital, ou seja, é uma estação eletrônica. Se vocês observarem, ela é composta de uma torre, tá? Às vezes ela impressiona pela altura, às vezes essa torre tem 10 metros ou mais de altura, né? Mas o que importa nela são os sensores que a ela estão acoplados. E que sensores são esses? Isso é muito variável, depende da finalidade daquela estação. No caso dessa estação, ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensores de vento. Para que isso? Para irrigação isso seria necessário? Claro que não. Possivelmente essa estação é utilizada para estudos mais aprofundados, meteorológicos, né, para se medir a velocidade do vento em diferentes camadas da atmosfera, tá? Então é um objetivo mais específico, certo? Aqui ela tem a direção do vento, o piranômetro para medir a radiação, tem aqui um data logger com um painel solar, porque ela pode ser instalada em local que não tem energia, em local remoto, né? Tem aqui um módulo GSM para enviar essas mensagens via celular, né? Tem aqui o armazenamento de dados, que a gente chama de data logger. Nesse caso, ela tem aqui uma bacia evaporadora, ou um tanque evaporador, né? Aqui tem um tanque de água abaixo do nível da água. Ou seja, tem uma infinidade de sensores que podem ser instalados nessa estação. Aqui a gente vê um outro modelo, que aqui a gente tem aqui, ó, sensor de velocidade do vento, de direção. Aqui a gente vê até um para-raio, né, para proteção contra descargas elétricas. A gente tem aqui o sensor de umidade e temperatura, sensor de vento. Observe que aqui tem três, né? Tem mais um aqui abaixo. Em 3 altitudes em relação ao nível do solo. Aqui o painel solar, mas aqui 3 também sensores de vento e umidade. Aqui os sensores de radiação solar, certo? E por aí vai. Nesse caso, precisaria de uma estação dessa para manejo de irrigação? Não. Da mesma forma que a outra, é uma estação mais específica, né? Que é mais científica, digamos assim. Agora, interessante, quanto será que custa uma estação meteorológica dessa aqui? Caríssima. É uma estação científica, né? Ela atende requisitos aí da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, que estabelece critérios de qualidade, né, de sensibilidade e precisão do funcionamento dessas estações meteorológicas, ok? Então são estações caríssimas, que custam aí mais de 100 mil reais, com dólar agora no preço que está, esses valores podem chegar até próximos aí a 200 mil reais ou até mais. Depende, como eu disse antes, depende de quais sensores estão presentes ali na estação e qual a sua finalidade. E também outro detalhe, quanto custa um sensor de temperatura e umidade do ar, por exemplo? Geralmente eles são conjugados, é o mesmo sensor, né? Eles são acoplados um ao outro.
Isso depende da qualidade dele, da precisão, tá? Ou o que a gente chama de acurácia, né? Esse sensor ele pode custar desde R$ 50, aqueles que se compram para fazer testes em a plataforma Arduino, ou testes para aulas práticas, né? Que tem a qualidade inferior. Ou eles podem custar mais de R$ 20.000 cada um sensor, né? Como eu disse, depende da finalidade e da precisão desejada, ok? Existem hoje no mercado algumas estações chamadas compactas, como essas aí da imagem. Aqui na esquerda a gente tem uma estação americana, da marca Davis, aqui uma estação austríaca no centro, né, da marca Metos, e aqui uma brasileira, que é fabricada lá em Viçosa, Minas Gerais, lá numa empresa, IRIPlus, que nasceu dentro da UFV, né, mas é uma empresa autônoma, tem o produto patenteado. A gente observa aqui que as características dela são bem diferentes, o preço também é bem diferente. Uma estação dessa aqui da Davis hoje sai em torno de R$ 20.000, uma estação completa. Essa aqui da Metos também, R$ 20.000, R$ 25.000. E essa aqui da RIPlus, na faixa de R$ 5.000 a R$ 6.000. Eu não tenho esses valores atualizados, mas é nessa faixa aí, tá? Algumas têm a vantagem, né? No caso dessa da Davis, ela vem com um painelzinho que trabalha à distância, certo? Então a estação fica lá no campo e esse painelzinho pode ficar ali dentro de um escritório. É claro que você tem uma distância máxima que você tem que respeitar. Geralmente aí 80, 100 metros ela consegue alcançar, né? Ela transmite. Ela pode ser conectada por fio também, então ela vai mais longe, né? Quando ela é conectada por fio. E existem outros fabricantes também no mundo, mas só para citar alguns exemplos aqui, ok? Existem também no mercado aquelas estações chamadas genéricas. São aquelas estações fabricadas na China ou outros países asiáticos, né? É claro que a qualidade delas é bem inferior, a qualidade dos dados, a precisão é inferior também, né? Mas ela tem um custo bem mais acessível. Enquanto uma estação, como eu falei, dessa aqui custa na faixa aí de R$ 20.000, uma estação dessa aqui, em valores atuais hoje, pode chegar aí até uns R$ 2.000, R$ 1.500 a R$ 2.000, ok? Então, é claro que você não vai esperar uma precisão muito grande dessa estação. Uma dessa aqui, por exemplo, a gente comprou para a escola, lá para o campus Santa Teresa, para fazer um teste. Ela funciona? Sim, funciona. Inclusive tem esse painelzinho também que fica dentro do escritório, né? Funciona a pilha. Aqui ela tem um painelzinho solar em cima desse módulozinho aqui, que ela tem então os sensores aqui de temperatura e umidade, sensor de chuva, velocidade do vento, direção do vento, mas ela não tem sensor de radiação, tá? Ela vem com essa tela touchscreen aqui. Você pode conectar ela via cabo ao computador para baixar os dados. Algumas delas, alguns modelos, tem também aí uma configuração que você consegue conectar ela diretamente à internet, a um roteador, e ela envia os dados para um site. Então, de qualquer lugar do mundo que tem acesso à internet, você teria acesso a essa estação, né? Observe o jeitão dela aqui. É claro que é mais simples. Qual a durabilidade dessa estação? Não sei dizer ainda. A nossa está com mais ou menos uns 3 anos e meio que a gente comprou e já está bem desgastada. Eu não sei se ela chega nos 5 anos, não. Vamos ver. A gente comprou exatamente para testar, né? Que muitos produtores às vezes perguntavam para a gente se poderia confiar numa estação dessa e a gente não sabia dizer. Agora, os dados delas, quanto por cento que varia? Não sabemos ainda. Mas para manejo de irrigação seria suficiente? Eu acredito que sim. Seria suficiente sim, para uma pequena e até média propriedade. Para grandes sistemas produtivos, não, né? Aí já se tem maior capacidade de investimento, aí eu já recomendaria comprar uma estação de um desses 3 modelos aqui, né? Que são estações mais precisas, ok? Apesar de dizerem que ela é completa, né? Será que ela é realmente completa? Não é. Ela não tem um sensor de radiação solar que é muito importante, ok? Mais adiante nós vamos discutir como é que a gente faz a estimativa do tempo de irrigação baseado em dados meteorológicos. E vocês vão ver que há vários modelos, há vários métodos. E os métodos mais precisos, eles exigem aqueles dados que a gente chama de completos, estão lembrados? Que é temperatura, radiação solar, umidade do ar e vento, ok? E essa aqui ela não tem a radiação solar. Quanto que custa uma dessa aqui, ó? Essa aqui era uma estação que era a Pro 2 Plus. Quando ela vem esse Plus aqui é porque ela tem o sensor de radiação solar.
né? Custava que na época, isso aí foi um ano atrás que eu olhei, 17 mil. Com a alta do dólar, ela deve ter passado facilmente aí dos 20 mil reais, tá? Eu procurei na internet hoje, não achei o valor. Os vendedores nem estão divulgando os valores, é somente sob consulta, exatamente por causa dessa oscilação do dólar. Hoje o dólar está aí a 5,20 e amanhã você toma um susto, ele está quase 6. Então, devido a essa instabilidade do câmbio, né, e como são equipamentos importados, acaba havendo muita alteração, muita variação desses preços, né? Olha que interessante, olha para essa estação e olha para essa agora. Olha a diferença de preço. Essa aqui 8.600, essa aqui 17 mil. Esse, claro, lembrando valores do ano passado. Mas é só para a gente ter uma ideia de proporção de preço, né? Qual a diferença entre elas? Essa aqui, o modelo dela, como eu disse, é o Plus. Essa aqui não é. Essa aqui não tem o sensor de radiação. Observe que só o sensor de radiação custa aí quase 10 mil reais. 9 mil reais, pode-se dizer. Ou seja, metade do preço da estação, né, é o sensor de radiação solar. Ok? Então, como eu disse, para sistemas mais robustos, sistemas produtivos mais caros, com maior capacidade de investimento, pode-se lançar mão de estações mais completas como essa. Ou então, quando não se quer investir tanto, pode-se adotar modelos mais simples e trabalhar com uma estação como essa aqui. Mas espera lá, nós estamos falando aqui de 17 mil reais, 8 mil. Será que um pequeno produtor rural tem esse dinheiro para investir? Claro que não tem. Imagina um pequeno produtor aqui da região que tenha ali, sei lá, 10 hectares, o sítio dele, 15, 20 que seja, 30, ou até um pouco mais. Ele não dispõe desse recurso para gastar na estação meteorológica. E o que ele vai ter de benefício com essa estação, para o tamanho de área dele, às vezes nem justifica, né, esse investimento. Ele tem outras prioridades. Então, a gente tem feito alguns estudos com estações mais simples. Por exemplo, essa estaçãozinha manual aqui. O que é essa estação? Não é nada além de um termômetro de máxima e mínima, claro, instalado em condições padrão, né? E um pluviômetro. Isso aqui você pode fazer em qualquer propriedade. Existem também algumas estações mais simples aí de menor custo, né? Que mede só temperatura e chuva. Isso aí tem um custo um pouco maior que esse, né? A vantagem dessa automática que ela registra os dados, né? Ela tem um datalogzinho aqui, registra aí até 6 meses, dependendo do modelo, né? Até um ano de dados. E essa aqui é a desvantagem, ela é mais barata, mas, no entanto, você precisa fazer a leitura todos os dias, né? Hoje, a gente encontra no mercado termômetros baratos, como esse aqui. Olha aí, ó, 40 reais mais 20 de envio, 60 reais você compra um termômetro. Eu comprei alguns desses para a gente fazer alguns testes aqui. Eles são precisos? Não, não são. Mas eles podem ser usados? Claro que podem, né? Quando a gente retornar às aulas práticas, às aulas presenciais, nós teremos uma aula prática em que eu vou demonstrar o funcionamento desses termômetros, né? Eu tenho alguns guardados que a gente utiliza aqui nos nossos experimentos, e ele não tem tanta precisão quanto uma estação, mas pelo custo dele, ele é adequado a um pequeno sistema produtivo, né? É claro que para pesquisa, para estudos mais científicos, esse termômetro ele não é adequado, mas para um pequeno sistema produtivo, uma pequena propriedade rural, ele sim pode ser utilizado como uma boa ferramenta, ok? Então, tendo um termômetro desse e um pluviômetro como esse, ó, você pode fazer em casa, com garrafa PET. Simplesmente você corta a garrafa, o único detalhe é que a garrafa PET ela tem que ser lisa, não pode ser aquela que é toda tortuosa, de Fanta, de Coca-Cola, alguns Guaranás, né? Por quê? Porque o volume d'água armazenado aqui ele é medido direto numa régua. A gente só coloca uma massa, pode ser massa de cimento mesmo, aqui no fundo, porque para deixar ele uniforme, né? Ele planinho, e aí o zero da régua você bota aqui no fundo. Então, se você leu aqui na régua 1 centímetro, quer dizer que choveu 10 milímetros. É leitura direta. A instalação dele é feita sobre uma estaca, aí, aproximadamente 1,5 metro de altura. Você põe alguns fixadores aí para ele não cair com o vento, né? A própria chuva não derrubar ele, para ele ficar firme. E ele deve ser instalado
bem nivelado, tá? A boca dele deve estar bem na horizontal. Ah, mas e se eu não quiser fazer um negócio desse? Você pode comprar também. Observe isso aqui, ó. É um pluviômetro, mas um pouquinho melhor, né? Custa aí aproximadamente R$ 55, né? Opa, pulei aqui. Não é caro, né? E ele vai sair com frete mais ou menos aí, sei lá, R$ 70, R$ 80, né? E ele é bom que ele tem uma boca de um tamanho adequado, tá? É diferente daqueles pluviômetros, depois eu vou discutir melhor isso, aqueles pluviômetros que tem a boca muito estreita, que o banco dá de brinde, né? As cooperativas dão de brinde aí ele tem a abertura de coleta muito pequena, muito estreita, e aí a precisão não é boa. Esse aqui ele já tem um bom diâmetro de abertura de coleta, né? Da boca de coleta, então ele é adequado para ter uma boa precisão, certo? Ele não é o padrão, claro, né? Mas ele tem aqui a borda biselada, né, para ter menor interferência na leitura. Então ele é bem interessante o seu uso, tá? E é fácil comprar, você pode comprar pela internet. Então, juntando aqui o termômetro como esse, mais um pluviômetro, você vai gastar o quê? R$ 150, não mais do que isso. Já é um valor bem inferior àquele comparado a uma estação meteorológica, que é automática, né? É manual, mas você tem aí uma possibilidade de baixo custo para pequenos sistemas produtivos, ok? Bom, e por fim, independente de qual é o sistema que você tem, se ele é mais preciso, se ele é menos, você precisa ter uma tabela de registro. Ah, mas a minha estação ela é automática. Ela já registra, mas é um equipamento eletrônico, está sujeito a falhas. Ela pode perder a memória, pode acontecer algum problema ali que você perde todos os dados. Então é muito importante você ter uma tabelinha como essa aqui e você fazer o registro do local, né? Qual é o mês que está. Fazer, por exemplo, uma tabela para cada mês. Então, para o mês de janeiro de 2020, você vem aqui, dia 1º de janeiro, a data, temperatura máxima e mínima. Você já pode calcular a evapotranspiração, né, que você estimou. Nós vamos aprender mais adiante como calcular essa evapotranspiração, calcular o tempo de irrigação, anotar a chuva que caiu, anotar o tempo que você irrigou e também a umidade do solo, ok? É muito importante a gente ter esse registro diário. Por quê? Com esse registro, você tem, após algum tempo, você vai ter uma base de dados meteorológicos simples. Você vai poder saber quanto você irrigou em um ciclo da cultura. Você pode fazer até uma análise de custo, de quanto que essa irrigação custou, se valeu a pena ter irrigado, se a irrigação é viável naquela região e se vale a pena continuar investindo nessa tecnologia e outros detalhes mais, ok? Muito bem. Essa era a apresentação de hoje, tá? Deixa eu voltar a minha... Isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem enviar pelo WhatsApp ou até aqui no Moodle mesmo. Vocês podem enviar perguntas que a gente vai discutindo e eu vou trabalhando o conteúdo com vocês. Espero que tenham gostado de mais essa aula e até a próxima semana.